boa noite a todos. Boa noite. Que a paz de Jesus esteja com todos nós, nos envolva mais uma vez aqui nesta noite. Ele nos envolve sempre, mas hoje a gente pede um pouquinho mais, né? Um envolvimento especial, para que nós possamos nos conectar com a espiritualidade, estarmos aqui de coração, de mente, para receber os benefícios desta noite, através da nossa palestrante, a amada, através do que ela vai trazer, o conteúdo do que ela vai trazer de informação, de ensinamento, e também sabermos que estamos aqui recebendo toda a energia que nós precisamos, que merecemos para nosso dia de amanhã, para esta noite. Devemos todo dia agradecer a Deus pelo dia e pedir a Ele proteção para a noite, né? Quando formos dormir, que estejamos junto dos nossos benfeitores, sendo protegidos e amparados por eles, tá bom? Estamos aqui, mais uma vez, em nome de Jesus, e também agradecendo toda a espiritualidade que se faz presente, né? Os queridos protetores da casa, os médicos, os enfermeiros, quem passa aqui em tratamento sabe, os Exus, que são nossos guardiões, os nossos mentores, que estão conosco aonde nós os levamos, pela sintonia, pelo amor que temos por eles, né? Então tudo isso nós temos que levar em consideração. Aqui esta casa, que é uma casa de aprendizado, estamos aqui no mundo para aprender. As casas espíritas se dedicam a isso, ao auxílio, né? Ao aprendizado. Estamos aqui porque a espiritualidade nos ajuda sempre. Então vamos fazer deste momento um momento muito especial. Que bom que nós estamos aqui. Estamos valorizando o quê? A nossa vida espiritual. E antes da gente começar, passarmos para a nossa irmã, já está tudo certo aí? Internet é uma beleza, né? Os computadores são, muitas vezes eles são nossos inimigos, mas vai dar certo. Vai dar certo. Ela trouxe um assunto bem interessante. Quem é que tem acompanhado as publicações na internet? Quem acompanha da casa? Só isso. Gente, precisa acompanhar lá no Facebook, no Instagram, no YouTube, tem as publicações das palestras, né? É bom quando a gente vem já sabendo o assunto que a gente vai ouvir aqui, né? É muito interessante. Então, eu não vou falar, tá? Você fala o assunto que você vai discorrer, mas é sempre um aprendizado. Então, nós vamos iniciar a nossa noite com a nossa prece, agradecendo muito a presença de cada um de vocês, de cada um dos nossos irmãos da espiritualidade. Juntos vamos unir nossos pensamentos e agradecer ao Pai Maior, o nosso querido Deus, por sua misericórdia, seu amor, sua bondade. Ele que nos permitiu um dia a mais de nossas vidas, pela nossa encarnação, pela nossa família, nossos lares, nossos entes queridos, pelo nosso trabalho, pela saúde física, mental e espiritual. Somos eternamente gratos, meu Senhor, por tudo que recebemos. E te pedimos, ó Pai, pelos nossos irmãos mais necessitados, que são muitos. Muitos irmãos nesse momento passam por sofrimentos, por muitas dores. Muitos estão em guerras, muitos estão desabrigados, famintos, chorosos. Enfim, Senhor, todos somos irmãos neste grande planeta Terra. Então nós te pedimos uns pelos outros, não importa quem sejam, não importa se são bons, se são maus, importa que todos nós sabemos da necessidade que temos do seu amor. E que Jesus, nosso Divino Mestre, ilumine a cada um de nós, nossas mentes e nossos corações, para que possamos evoluir cada dia mais, possamos ter força, fé, coragem, e que Jesus fortaleça em nós a nossa fé todos os dias.
Gratidão, meu Senhor. E assim nós te dizemos: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, e livrai-nos, Senhor, de todo o mal. Que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. Se eu tivesse que fazer um livro hoje, juro para vocês que eu faria. As coisas não dão certo, as coisas não dão certo e dão certo. Eu sei lá como seria o título disso aí. Boa noite, gente. Boa noite. Ó, vocês viram aí, né? Eu tentei na fé de Cristo, mas não foi. Eu perdi 2 pendrives hoje. 2, não foi um não. Meu pai falava um ditado: quando o inimigo não vem pessoalmente, ele manda o secretário. Hoje ele mandou o secretário, de repente o estagiário também, porque não deu. Mas a palestra está pronta. A única diferença é que eu gosto de colocar as imagens e tal. Mas já que eu sou professora, vamos usar a nossa imaginação, correto? Não foi por mau grado, gente. Foi hoje, o primeiro dia de aula, eu falei, comecei tendo crise de ansiedade, que eu não queria voltar. Aí depois eu pensei, aí minha psicóloga não atendeu no horário, comecei tudo dando errado, tudo dando errado. Aí depois ela atendeu, aí ela falou, você tem que olhar para o futuro, que seu presente é um caos. Aí eu falei, nossa, que frase bem motivacional. Aí assim, eu falei, eu olho para o futuro, mas eu chego na sala, aquelas 26 crianças, pronto. Aí eu falei, eu volto pro presente rapidinho, né? Mas enfim, gente, hoje nós vamos falar, porque aqui na frente mesmo, no púlpito, parece que... Empurra aí pra trás, tem rodinha. É um pouquinho pior quando eu tô sem a questão do data show para auxiliar aí, mas hoje o tema é Brasil, Pátria do Evangelho. Ou seja, nós vamos falar, eu sempre começo minhas palestras, além do boa noite, né? Sempre começo minhas palestras dizendo o seguinte, são palestras, não são seminários. Porque muitas vezes a gente fala, poderia falar mais sobre isso. Eu poderia falar, se ficasse sentada aqui até 10 horas falando com vocês sobre cada um dos temas. Mas são dos subtemas que envolvem uma palestra, né? Nós vamos falar de Chico, de Allan Kardec. Então, são situações, são pessoas, são personalidades. Cada personalidade que a gente vai falar aqui, a gente poderia falar uma única palestra, criar seminários sobre isso. E os assuntos mesmo assim não terminariam. Então, o intuito da palestra, primeiro, é trazer a pessoa para o estudo espírita. Aqui nós temos diversas aulas de estudo da doutrina espírita. É trazer a pessoa para a consciência que é importante fazer o evangelho no lar, né, que é outro método de estudo também. Eu não sei aqui quem tem o hábito de ler o evangelho, mas o evangelho, toda vez que você lê, você rapaz, nunca tinha pensado nisso. E eu sou espírita há 37 anos. Não vou dizer que eu leio há 37, que eu não comecei, né, não nasci lendo. Mas 37 anos, ou as pessoas liam para mim, no caso dos meus pais, ou eu leio o evangelho, cada vez é diferente. A gente tem uma interpretação diferente, uma pessoa nos traz um conhecimento diferente. Então é esse o intuito da palestra, trazer algum conhecimento. Se você gostar do tema, de duas uma. Pega meu WhatsApp, depois a gente conversa sobre, e você também pode pesquisar. O livro de hoje foi baseado num livro muito conhecido, acredito que tem até aí, que é Brasil, Pátria, Coração do Evangelho, né? Desculpa, Pátria do Evangelho, não, Coração do Evangelho. Coração do mundo, Pátria do Evangelho, que é de Chico Xavier, psicografia, muito antigo, né? Mas vocês vão ver o quanto que ele é atual. A primeira coisa é a gente imaginar que antes do Brasil ser o que ele é, embora ele ainda esteja sendo, né? Vamos imaginar que o nosso país é razoavelmente jovem comparado às outras nações. Então, assim como nós estamos crescendo, o nosso país também. Eu ainda entendo, na minha ignorância, que nós estamos num momento, assim, muito, para usar muito uma imagem, a gente fala muito no Espiritismo sobre reforma íntima. O nosso país também está sobre reforma, né? E parece que é em constante reforma. Então, a ideia que a gente tem, quando eu penso em reforma, quando eu penso em arrumação, uma arrumação bem simples, que quase sempre a gente tem que fazer.
Eu, por morar em Ribeirão, faço todo mês, né? Por causa da unidade. Mas pelo menos uma vez no ano a pessoa tem que arrumar o armário, né? Para você arrumar o armário, o guarda-roupa seu, você tem que fazer o quê? Tirar tudo. Então você não arruma direito. Então nós estamos nesse momento de tirar tudo para ir colocando nos lugares certos. Isso aí vai demandar um tempo, mas a gente vai ver que já muito tempo passou. Bom, a gente vale lembrar, como eu falei, Brasil é uma nação razoavelmente jovem, muito mais do que eu com meus 37 aninhos. Então, comparado a outras nações. Então, quando ele veio a surgir, já existiam outras. E como que se deu a fundação do Brasil? Primeiro passinho lá. Estava Jesus Christ, falando lá na Palestina, não deu certo, né? Onde ele veio. Eu tentei durante um bom tempo, mas não deu. Hoje, por exemplo, para você aqui quem gosta de plantas, né? Mas quando você planta numa semente, vai ter sementes que vão vingar, outras não. Quem gosta de passarinho, por exemplo, eu não sei se é certo, mas uma vez me falaram que a dona passarinha, ela bota um ovo como se fosse um ovo choco, no meio daqueles que ela vai chocar, né? Mesmo porque o bumbum dela não é tão grande assim, né? Não sei que ela seja uma galinha, mas a passarinha vai ficar lá, vai conseguir chocar uns e outro ela não vai conseguir, ou seja, um já nasceu morto. Isso também deduz o quê? Que muitas vezes a gente vai plantar, mas aí colher não necessariamente. Hoje, por exemplo, eu fui lá, coloquei uma plaquinha de girassol, juro por Deus, eu tenho 46 crianças, alunos, né? Por isso que eu sou mais sequelada. Eu plantei mais de 46 girassóis, porque cada um dos meus santos anjos do Senhor estava com uns 5, 6. Teve uns que comeram? Talvez. Mas hoje eu fui colocar minha plaquinha lá, só estava 4, e digo, não foi só meus alunos que comeram, né? O girassol, foi os passarinhos também, alguém, porque de 46 só 6, alguma coisa deu errado. Então, ou seja, às vezes você planta, mas não necessariamente você vai colher. Não estou dizendo em relação às ações, entende? Mas em relação ao plantio mesmo. Então Jesus, ele veio naquela época, naquela situação, naquele local que ele veio. Mas se vocês forem analisar, aquela região toda de Jerusalém, até hoje vive em conflito. Então chega um momento, mais de 500 anos atrás, por assim dizer, que Jesus se reuniu com a orbe, né, com os espíritos da alta falange, falando, onde a gente vai transmutar o meu evangelho de amor? Porque lá na Palestina não dá. E diz esse próprio livro de Chico Xavier que ele analisou o contexto político, econômico, tudo. De todas as regiões ali, viu que não era um povo que até agora não estava preparado para receber aquela semente. Lembra? Você joga a semente. A probabilidade de ela crescer, né? Dependendo da terra, e até uma passagem do Evangelho, né? Que você joga essa semente, vai ter umas que vão germinar, e se você jogar em solo mais adequado, a tendência, né? A probabilidade de ele germinar é maior. E um dos espíritos que ele se reuniu foi o famoso Eliu. O Eliu, se você for fazer uma característica física, que ele tinha até uma figurinha aí, era como se fosse um indiano. Embora esse mesmo espírito, e mostra nesse próprio livro, né, que ele teve um diálogo muito longo com Jesus. Porque não chegou assim, menino, tem uma terra lá vazia, ó, vai ser naquela terra vazia que a gente vai germinar, que vai jogar lá, pum, o evangelho vai. Não, eles pesquisaram. E aí eles viram um cruzeiro, né, sobre o nosso país. E aí ele mandou, né, em conversa com esse espírito Eliu veio até, que seria aqui agora atualmente o nosso país, e disse, né, como é que era a situação desse país, os espíritos que estavam embarcados lá. E Jesus então falou, pois é lá que vai ser transmutada a minha árvore do evangelho. Então Eliu, na perspectiva de fazer que o Brasil fosse, portanto, descoberto por uma sociedade já existente, ele reencarna como um infante, está até aqui o nome, peraí, Henrique de Sagres, né? Lá em Portugal, né? Nossas irmãs, né? Por assim dizer, nosso irmão, não sei nem como é que fala irmão em português de Portugal, mas ele até hoje, esse Henrique de Sagres, ele é conhecido em Portugal como uma das maiores personalidades de Portugal. Por quê? Porque através dele é que essas descobertas marítimas
não é que elas foram descobertas, elas foram estimuladas. Porque acho que vocês, na história, quando vocês estudaram história na escola, muito diferente da história de hoje, por exemplo, nem tinha pandemia, né, quando a gente estuda história. Hoje, possivelmente, as nossas crianças vão estudar sobre a pandemia. Mas na época que a gente estudou, vocês não ouviram falar, que muitos falavam que a Terra era quadrada, né? Que você ia navegar, depois ia cair num riacho grande, não é riacho, num penhasco, enfim. Então tinham vários mitos. Naquela época não existia Google, não existia WhatsApp, como é que eles iam saber, né? Não existia Waze, né? Então ele começou a fazer pesquisas nesse intuito também. Ele não foi só pegar um barquinho, um navio e disse, não, vamos para lá, vamos para cá, não. Então ele deu o primeiro impulso para que em 1500 Pedro Álvares Cabral pudesse descobrir o Brasil. Mas esse Elio, que era o mesmo que conversou com Jesus sobre as oportunidades de ser, né, que o Brasil fosse descoberto, ele reencarnou de 1394 a 1460. Quando que o Brasil foi descoberto? Em 1500. Viu que foi logo, praticamente depois? Porque ele fez tamanha revolução nesse mercado marítimo, por assim dizer, né? Ele abriu escolas de estudos das questões navais, estudou muita matemática, lançou estudos. Então ele foi um grande estudioso, abrindo para que outras pessoas pudessem fazer outras descobertas. E não foi só Pedro Álvares Cabral, foi um grande impulso para que as navegações portuguesas, que na época eram as melhores, elas pudessem descobrir outras nações, outros lugares, não somente o Brasil, tá? Mas a perspectiva dele, né, como espírito, a missão dele era justamente abrir esse caminho para que outros pudessem vir, tá? Então, logo em seguida, em 1500, Pedro Álvares descobriu, né, o nosso Brasil. Muito bem, aí seria o slide número 2, né? Bom, quando a gente fala de descobrir o Brasil, até meu professor falava que o Brasil não foi descoberto porque ele não estava coberto, né? Ele sempre esteve aqui. E quando se fala que o Brasil sempre esteve aqui, a gente pode imaginar as questões dos nossos indígenas. A literatura espírita nos conta que os indígenas, né, os famosos silvícolas, por que chamavam silvícolas? Porque eles dependiam ali da plantação, eles viviam da plantação deles, né? Então, é naturalmente que a gente conhece hoje, denomina, né, como povos indígenas. Que modéstia à parte, né, a gente não vai nem entrar no contexto ali das palavras, porque essa questão de povos indígenas, índios, toda hora muda. Uma hora é negro, outra hora é preto, outra hora é azul, outra hora não. Vamos entrar no contexto. Como a gente aprendeu na história? Índios. E modéstia à parte, eu tenho uma Amazonas tatuada no braço, morei 18 anos em Manaus, então quem entende muito de índio sou eu aí, mas... Então para mim e para os meus descendentes, povos indígenas, não sei o que é indígena, que diferença faz? Nós vamos falar do contexto histórico. Qual era o contexto histórico? Eles eram povos, segundo o Espiritismo, eram povos simples, né? Os espíritos que aqui vieram como índios, eles eram considerados como povos que vieram de uma escola espiritual para aprender e para se desenvolver. Mas, se nós formos ali, tem uma colega nossa ali que é professora também, enfim, não sei se tem outros sofredores aí na plateia, não precisa nem se identificar, já dá para ver no olhar, mas enfim. Quando a gente é professor, a gente sempre fala, né, que a gente também aprende com o aluno. Ué, mas como é que a gente vai aprender com o aluno se ele é menor do que nós? Ele não sabe nem lidar. Ele não sabe lidar, mas ele sabe outras coisas. Então, quando a gente fala que os povos indígenas, eles eram povos simples e, entre aspas, ignorantes, a gente não quer, de forma alguma, anular os conhecimentos que eles tinham, dos quais a gente usa até hoje, né? Que é maiores conhecedores de ervas do que os indígenas, não tem. E hoje eu pesquisei, eles estariam, de acordo com o censo de abril desse ano, em 1.652.876.000. É muito, né? É muito indígena ainda, embora nem se compara quando o Brasil, né? Em São Paulo, por exemplo, nós temos 43 milhões de pessoas, né? Não dá nem um tiquito. E quantos indígenas vocês conhecem? Eu em São Paulo conheço pouquíssimos, como eu falei. Existem grandes conhecedores de coisa nenhuma, né, sobre a cultura indígena em São Paulo. Eu fico só observando, mas cada um no seu quadrado, como dizem. Mas os indígenas, eles vieram aqui
E quando a gente fala de escravidão, eles foram os primeiros a serem escravizados, né? Principalmente pela questão da sua simplicidade. E aí eles foram catequizados, né? Que é outra questão, que é como se os povos indígenas já não tivessem a sua própria religiosidade. A figura do pajé é nacionalmente conhecida, né? Mas enfim. E aí eles sofreram e tiveram todas as suas flagelações, perderam a sua terra. Até hoje estão sem terra os indígenas, né? Mas também não vamos entrar nessa questão, como eu falei, são pequenas submatérias dentro de uma própria palestra. Mas para a gente ver que quando Pedro Álvares chegou sem banho, sem nada, né, ele encontrou aqui um povo que tinha uma riqueza cultural muito grande, né, e ele ficou totalmente impressionado pela riqueza que o Brasil já possuía. Ok. E aí depois de alguns poucos anos, né, vieram os nossos queridos, que a gente vai denominar aqui os negros, né, que foi a segunda grande escravidão que o Brasil enfrentou. E hoje os tipos de escravidão que a gente enfrenta são inúmeros. Não é só o índio, não é só o negro, inúmeros, né? Se a gente for lá no Brasil, então, a gente vai ver inúmeros tipos de escravidão dentro daquelas barraquinhas lá trabalhando. A China made in China. Você pensa que é o quê? Você paga R$20 na Shopee, na Shein. Quem é que está trabalhando para ganhar R$20 no negócio que você daria o triplo daquilo? É uma pessoa que está ganhando $1 por dia. No Japão, por exemplo, não tem férias. Você trabalha 10 anos, você tem direito a 5 dias de férias. Na China, nem existe isso aí. Então, você imagina, existem muita gente subexistindo para que a gente possa existir. Mas o Espiritismo nos conta através da... E a gente nem vai também entrar no contexto da escravidão, porque existem inúmeros hoje. É só você colocar lá, escravidão, né, no Brasil. O principal povo eles caracterizam como os negros, mas a gente não pode esquecer dos indígenas. A gente acaba sempre esquecendo deles, mas eles foram o primeiro povo a ser deflagrado, né? As índias eram estupradas pelos portugueses e assim foi. Eles perderam absolutamente tudo. É como se alguém tivesse invadido a tua casa e, oi, bonita, eu sou bonito, você é bonito. Olha, tem um espelho, olha que legal. Pá, fico aí na tua casa para todo sempre. Acho que ninguém se sentiria confortável nessa situação. Já os nossos amigos, os negros, segundo o Espiritismo, eles foram senhores feudais, né, por mais de 1000 anos na Europa. Feudais, a gente imagina, senhores feudais. O que eram feudais, né, feudal? Eram os territórios, né, que eram tidos como unidades territoriais. Então eles botavam pessoas lá, que eram os famosos vassalos, na época, para trabalharem por ele. Tipo, você trabalha aí por mim. A ganho de quê? A ganho de você pegar um repolinho, uma alfacezinha, e não tá bom, não tá ótimo. Então, outro tipo de escravidão. Então, eles abusaram muito do poder. E se você colocar lá, coloca no Google, no YouTube, sei lá, no YouTube não sei, mas no Google, lá nas imagens, coloca lá, senhores feudais, você não vai ver nenhuma figura amorosa, gentil. Você vai ver só planos assim de pinturas rupestres que exploravam uns aos outros, só vai ver coisa legal. A própria mediunidade nos indica, quando a gente incorpora alguns espíritos da época, por exemplo, os preto velhos, né, que hoje são ligados à nossa doutrina, eles mesmos falam, né, que eles passaram o que eles passaram, que eles não eram santos, eles tinham que aprender. Né? Isso não anula o fato da escravidão indígena, nem da escravidão negra ter sido um desastre que foi no nosso país, porque foi um desastre até hoje. Mas não é que justifica, ela está só explicando, né? Eles também não foram anjos. Nenhum de nós aqui foi anjo em outras vidas, por isso é que nós estamos, senão nós estávamos com o Senhor Jesus lá, abanando ele. Então eles também não foram. E é possível que a gente entenda essas questões para entender como que é o nosso país também, tá? E aí chegaram logo em seguida não, nesses contextos, né? Chegaram aqui os famosos imigrantes, né? Que até hoje, num estado como o nosso, que é São Paulo, que recebe milhões, né, de imigrantes, eu até coloquei aqui os números, ali aqui no meu slide, número 3, de imigrantes. O que acontece? Jesus, naquela conversa que ele teve com Eliú, antes que ele reencarnasse, como aquele
como aquele infante, né, que fez estudos numerosos para que o Brasil chegasse ao ponto de o Brasil ser descoberto, o Pedro Álvares Cabral, ele fala assim: Jesus, acima de todas as coisas, em solos santificados e exuberantes estará o sinal de fraternidade universal, unindo todos os espíritos. E se nós notarmos e observarmos, o nosso país é conhecido mundialmente como um país que recolhe todos os povos, né? E como eu estou falando, a gente vive em São Paulo, que é mais cultura do que São Paulo. Não tem, né? Tem os italianos, você vai na Liberdade, tem os japoneses. A gente, dentro do nosso próprio estado, a gente recebe um número de migrantes muito grande, vindos de outros estados, né? Então é uma cultura gigantesca até hoje. Para vocês terem ideia, né? No censo de 2019, seguidamente, né? 2019 nós estamos falando. Vieram, né, nós temos aqui maior número venezuelanos, paraguaios em segundo, Bolívia também, e agora os haitianos, né? Isso como imigrantes. Aí, sem falar dos números de refugiados, que em 2022 dava em torno no nosso país de 65.840. Maga, qual é a diferença entre imigrantes e refugiados? Refugiados são aqueles que fugiram do seu país por alguma... Está até escrito aqui, ó, pessoa que foi forçada a sair do país por temor de perseguição, de fome, de questões políticas, né? Por isso que a gente também vê muitos aí que às vezes a gente nem entende, porque ainda falta muito conhecimento nessa área dos refugiados. A gente sabe, ai, coitadinhos, né? Mas eles mesmos não se encaram como coitados, né? Eles se colocam à luta ali, né? Geralmente você já viu algum refugiado pedindo esmola? Tem brasileiro pedindo esmola, refugiado não tem. Eles vendem tênis, eles vendem roupa, né? Não é falsa, né? De segunda marca, mas eles dão os rolês dele e aprendem, né, o nosso idioma com muita rapidez, porque a necessidade faz a gente fazer cada coisa. Mas em 1870, ou seja, muito próximo ali, gente, do descobrimento do Brasil, escravidão e tal, mais ou menos em 1870 foi feito um censo aproximado, e nesse slide tinha os números corretos, mas aqui eu coloquei para vocês verem que, por exemplo, primeiro foram os italianos, né, depois os portugueses, isso em números, tá? Não estou dizendo a sequência de que povo veio primeiro, que povo veio segundo. Terceiro, os espanhóis, alemães, japoneses e os russos. Russo veio pouco, glória a Deus, mentira. Mas aí, principalmente em São Paulo, quem é que não conhece algum descendente de italiano, né? É muito difícil, porque teve muito italiano em São Paulo. E também foi um tipo de escravidão. Quando eles estavam na Itália, a Itália não estava bem, porque, pô, se você veio da Itália para o Brasil, é que a Itália não está muito legal, né? Tu não vai sair de um local bom, vai pum, aí. Eu digo, você está ganhando 1 milhão, tu vai ganhar 100 mil, rapaz, não é nada, não. Vai assim, meu cheiro, tão lindo lavando, não. Como tu vai trocar 1 milhão por 100? Tu não vai. Tu é casada com o Brad Pitt, tu vai com uma carniça, tu não vai largar o Brad Pitt por nada, né? Tu vai pensar muito bem o que tu vai fazer. Mas, então, qual era o marketing deles? Lá na Terra Prometida era muito parecido com as questões dos senhores feudais. Chegava e dizia, rapaz, lá no Brasil, olha, tem cada pessoa bonita, né? Geralmente era ligado ao sexo feminino, o que não é mentira, mas naquela época, né, menina? E vai ter terra para vocês plantarem. Eles estão dando terra, olha, porque tem muito lá. Aí tu chega, tu diz que tu quer plantar, só tu dizer lá que tu quer plantar, tu já tem tua terra, tu escreva assim, assado. Porque vamos lembrar que, por exemplo, italianos, portugueses, espanhol, é tudo europeu. Os europeus são o quê? Eles não vão chegar e dizer, olha menina, vamos pro forró, pro carnaval. Não vamos, né? Vamos fazer as coisas direitinho. Então eles vieram com as malinhas e os sonhos deles, mas já imaginando que os documentos que eles tinham iam dar vazão para tudo que eles imaginavam. Tu já pensou tu ganhar uma terra de graça ou quase por nada, né? Então muitos venderam as casas que tinham, as economias que tinham na Itália, na Espanha, para chegar aqui e ter a casa deles, ter o espaço deles, para ter uma coisa muito melhor, né? E a grande maioria eram idosos, não era chofer, porque depois dos 50 tu não vai mais porcamente para Santo André, quem dirá para outro país, tu não vai. E vamos lembrar que as viagens de navio
que aí já tinha uma questão não só daquele navio que a gente vê de Pedro Álvares Cabral, mas um navio mesmo, tipo Titanic, não, também não, mas um pouco menos. Eram meses de viagem, né? Hoje você chega no mesmo dia em qualquer país da Europa, né? 16 horas, 18 horas, mas você chega no mesmo dia. Antigamente eram meses de viagem, né? Então era uma coisa que não era para qualquer pessoa. Então eles viam que não era grande coisa, mas daí tu voltasse, tu tinha já vendido tudo, tu não ia voltar era nunca, tu ia ficar aqui, né? E aí eles constituíam famílias, etc e tal. Pode ver com a história de algum imigrante que tenha voltado, quem conhece os imigrantes aqui. Difícil, porque eles venderam tudo que eles tinham, né? Minha avó, que Deus a tenha, 98 anos, já foi pular de lá. Ela era filha de italiano, família Salemi. Ela foi uma das primeiras que estudou no Coração de Jesus, para tu ver como minha avó era nova, minha bisavó, né? Aí na época o pai dela morreu, porque todo mundo morre, eu morrerei, tu morrerás, everybody morrerá. Ele morreu. Aí a mãe dela, brasileira, porque as brasileiras já eram espertas, glória a Deus, já gostavam de casar com gringo, casou-se com um gringo. E na época, se ela estudava no Coração de Jesus, era um colégio particular, não era qualquer um que estudava. Mulher já não estudava, quem dirá em escola particular naquela época, há quase 100 anos atrás, né? Mais de 100 anos atrás. E o que aconteceu? O pai dela morreu, meu tataravô morreu, todo mundo morrerá, já morreu. Aí o irmão da mãe dela mandou ela assinar um documento, passou tudo, olha, para ele, ó, porque ela não sabia assinar, ela só sabia assinar, não sabia ler. Quantos não caíram nesses golpes? Realmente, milhares. Mas a gente pensa assim, primeira característica, viram lá que o próprio Jesus comentou, ó, quero que seja uma diversidade de povos, diversidade de cultura, para que a gente aprenda a viver com o diferente, né? Porque lá os bichinhos são tudo igual, os palestinos, tu vai lá, é tudo igual, o pensamento é tudo igual. Aqui no Brasil é uma briga, né? Vai chegar a época da eleição, é só pela graça e a misericórdia do Deus. Não é? É tudo diferente. Você vai nas escolas hoje, tudo diferente, cada um é diferente do outro. Você vai no shopping, você vai na família. Na família tem um que é evangélico, outro que é católico, outro que é finge que é ateu, outro que é à toa, outro que é... Cada um é diferente. Mas não é assim que a gente aprende? Como é que a gente vai aprender com igual? O igual já é igual, né? Aí a gente entende também da questão da Revolução Francesa, que ocorreu por volta de 1799, foi quando ela terminou, né? Os intelectuais brasileiros, eles, observando a Revolução Francesa, que não tinha WhatsApp, não tinha nada, mas já tinha uma coisa muito importante que existe até hoje, fofoca. Então, de um país para o outro, até que chegava lá da França para o Brasil, rapaz, fofoca, carta, e assim um vai falando para o outro, olha, tu sabia que o menino nasceu sem orelha? Quando chega na outra pessoa, ele já nasceu sem orelha, sem os olhos, sem a boca. Era mais ou menos assim. Então, a Revolução Francesa foi uma outra vez, história, você vai pesquisar lá, foi uma das grandes revoluções que existiu no mundo, políticas e tal. E que o intento era trazer uma nova questão econômica e política para a França, mas acabou repercutindo no mundo inteiro, inclusive no Brasil. Porque o Brasil já não era grande coisa, tá, desde então, né? Mas, veja, outro espírito ligado ao nosso país era o espírito de Ismael, que é até hoje, né, que é considerado como patrono do nosso país. E Ismael, já na época, já observava as questões políticas para que o Brasil pudesse mais para frente ter a questão que da independência. Porque o Brasil, desde que foi descoberto, concordo, ele ficou atrelado a uma nação. Ele não tinha sua própria característica, ele tinha característica de outros povos, né? Principalmente o que? De Portugal, que era como Portugal queria que fosse. Embora aqui não fosse Portugal, era como Portugal queria que fosse. Como as pessoas, ela era que ditava a moda, ela era que ditava a comida, e assim por diante. A escravidão foi ela que ditou também, né? Porque até Portugal não tinha nada disso. E aí, quando a gente pensa em independência do Brasil, está escrito aqui, né? Que tanto a igreja quanto Portugal que eu quero dizer, né? Vamos dizer ali, a cúpula política de Portugal que vivia aqui no Brasil, eles se matavam pelo ouro do Brasil. O ouro mesmo, matéria pura, né? E outras todas as riquezas que existiam no nosso país, ia tudo para lá. Por isso que o Brasil já começou pobre, porque já começou a gente produzir aqui, mas quem comia era outro país, quem comia, né, do nosso dinheiro, do nosso lucro. E infelizmente é assim até hoje, né?
A gente consome os refugos da nossa alimentação. O pior café a gente consome, o pior do nosso vinho a gente consome. Ai, pura! De uns 10 anos para cá que vem mudando um pouco essa realidade, mas ainda é muito assim. Porque lá fora eles pagam mais, paga-se mais, leva melhor. O pior fica para o povo que não tem condições de consumo. E quem tem, você acaba importando para poder consumir. Aí você vai olhar, eita, o sapato do Brasil, mulher. E tu comprou lá fora. Não é? Acontece inúmeras vezes. Pergunta para quem viaja muito. Bom, e aí a gente vai pensar de Tiradentes, que foi colocado por Ismael para ser um dos grandes líderes do momento ali, que estava, o respingo da Revolução Francesa aqui, foi a Inconfidência Mineira, Inconfidência Mineira. Que quando o Tiradentes veio a desencarnar, ele foi abraçado por esse espírito de Ismael, do qual ele disse: irmão, agora resgataste o teu passado como inquisidor. Qual foi inquisidor? Não sabereis. Buscareis? Buscarei no Google. Morrereis? Buscando no Google? Morrereis, mas não sabereis. Ok? Se não tem esse livro de Chico, tu vai morrer e tu não vai achar, porque eu procurei e não achei de nenhum. Mas não importa. Ou seja, como eu falei, ninguém que sofreu ou sofre foi santo anjo do Senhor. Não foi. Porque senão, né? Enfim. E a mesma coisa aconteceu com Tiradentes. E aí já deu aquele... Ah, foi só em Minas que aconteceu. Não. Respingou no Brasil inteiro. Aí ficou agitado. Ai, meu Deus, ele morreu. Ah, ele perdeu as pernas, perdeu os braços. Vai perder todo mundo as pernas e os braços. Só que, veja, assim como acontece conosco, quando é proibido e quando acontece alguma coisa, se agita mais, se faz escondido. E aí, praticamente em seguida, né, a Inconfidência Mineira aconteceu mais ou menos no período mesmo da Revolução Francesa. Nós vamos lembrar que o Brasil, olha, o feriado está próximo aí, só para alegria de vocês, foi dia 7/9/1822, a nossa independência, correto? Mas a gente quer dizer o seguinte, que acabou a Revolução Francesa, teve a Inconfidência Mineira, ok. Aí, de frente, depois disso tudo, os políticos locais do nosso país, que eram os portugueses, ficaram mais agitados ainda. Eles são um povo já está espertinho, uns pensadores já estão assim, meu Deus. Não é bem assim, a gente tem que gritar a liberdade. E aí, só que Dom João VI, que governava, né, ali era presidente do país inteiro, ele falou: rapaz, eu estou cheio de B.O., vou ter que voltar lá para Portugal. Quem ele deixou? Dom Pedro I. Existia Dom Pedro I? Não existia, mas por que botaram Dom Pedro I? Porque ele tinha que ser o primeiro, não esquecendo do zero. Estava ele lá. E o pai dele, quando voltou para Portugal, veja, era uma família extremamente problemática, como é quase toda a família brasileira, né? A mulher, ele tinha a mãe que era, né, tinha problemas mentais, a esposa também não era boa, não era muito ajuizada na cabeça, enfim. Portugal também estava um caos. Ele falou: ó, vou ter que ir para Portugal e vou deixar o Brasil com você. Quem já assistiu qualquer filme de Dom Pedro I, seja na Globoplay, seja um filme melhorzinho, vai ver o quê? Que Dom Pedro I era flor que se cheire, mas nem. Ele fazia tudo, menos o que prestava, né? Ele era assim, jovenzinho, filho do rei, não tinha compromisso nenhum, ou praticamente nenhum. E aí o pai dele deixa o Brasil na mão dele, olha. Só que ele deixa com um recado falando: ó, se o Brasil for descoberto, eu prefiro que... Se for liberto, eu prefiro que seja pelas tuas mãos do que pela mão de outro. Ele nem entendeu na hora, disse: para essa dessa. E dizem a espiritualidade, segundo Ismael, que novamente Ismael atuou, preparando aquele espírito de Dom Pedro I, para que ele pudesse fazer a questão política da nossa liberdade, né? Que ele pudesse desvencilhar Portugal do nosso país. E só assim que aconteceu a nossa independência, que, para quem não sabe, nem foi naquele do Ipiranga lá, mas tudo bem, foi uma figura alusiva, né? Foi um contexto político e presencial totalmente diferente daquilo que consta nos quadros de história e tudo mais. Bom, como eu falei, Jesus ele teria falado logo no começo, né? Para esta terra maravilhosa e bendita serás transplantada a árvore do meu evangelho de piedade e de amor. Aí tinha figura aí no meu quinto slide assim. Mas imaginem vocês, quando a gente vai transplantar uma árvore, Shakira transplantou uma árvore, né? Depois se separou, era caríssima, ela tinha ganhado na África, ela transplantou da casa dela até lá. Quando a gente transplanta uma árvore, ou mesmo uma mudinha, né? Você vai arrancar a raiz dela? Não, você tem que trazer com a raiz e tudo para o local que você vai transplantar.
Ele estava transplantando o evangelho dele da Palestina, de Jerusalém, daquela região toda para onde? Brasil. A árvore de Jesus foi construída há muito tempo. Desde quando, Maga? Rapaz, lembra de Abraão? Abraão Lincoln? Não, Abraão lá no Velho Testamento. Começou de lá. E Abraão teve 8 filhos. Alguns com a concubina. Rapaz, não vamos entrar nesse contexto. Mas ele teve 8 filhos. Dentre os filhos dele, um foi Isaac. Isaac, segundo o que consta do Espiritismo, uma das reencarnações de Chico Xavier foi quem? Foi Isaac. E outra foi Ismael, patrona do Brasil. Então vejam como está tudo interligado, né? Para que o evangelho corresse aqui. Então ele não disse, rapaz, vou construir tudo é do zero. Para que do zero? Se já tem uma história, se já tem um trabalho. Se esses espíritos que reencarnaram já muito antigamente, eles já tinham a questão da fidelidade de Cristo, né? Então ele transplantou toda essa árvore para o nosso país. Quando ele fala de árvore de misericórdia, é sobre isso. Ele veio transplantando tudo, né? Aquele espírito que já colaborou aqui, vai colaborar aqui também. Aí a gente vai falar que Ismael, ele começou a trabalhar o espiritismo, a construção do nosso espiritismo, né? Dentro do nosso país, no século XIX. Mas olha que interessante, sabe como começou? Que a gente diz, menina, com o livro dos espíritos. Com médicos homeopatas. Quando a gente fala de homeopatia, até hoje as pessoas dizem, menina, homeopatia é a salvação do mundo. Né? A gente vai lembrar dos índios, né? O que os índios faziam? Era homeopatia, só não colocavam em cápsula, né? Mas já era homeopatia. E vê se índio ficava doido, tô com rinite alérgica. Já viu algum índio com rinite alérgica? Não tem. Com anemia, difícil, não tem. Né? Então já naquela época tinham os médicos homeopatas que dizem que para eles, porque a homeopatia era muito mais aqui, ó, de você sentir, de você fazer os testes, evidente, mas de você sentir, porque aquela planta serve, não tinha Google, cara, não tinha Barça, Universal, aquela coleção não tinha. Então eles tinham que pesquisar. Então eles tinham também o quê? Sentir, ser mediunizados os espíritos. Rapaz, deixa esse daqui, aguaco com o mel, rapaz, mistura aí, tu vai ver que beleza. Isso aqui, ó, tudo sensação, tudo sensação. A gente que é espírita, a gente tem que saber que tudo é energia. Se você quer o bem, você está saindo de casar, que hoje meu dia seja maravilhoso. Passa um carro com lama assim, pá, na sua cara, rapaz, argila, mulher. Tu já tem que transformar aquilo no bem. Tu não queria já não tive tempo de fazer meu skincare, já passou argila, ó, como a medida dá trabalho. Tudo é energia. Então já naquela época os médicos homeopatas disseram que eles entravam em transe para fazer os medicamentos. Olha, porque a mediunidade era tão forte, exercida ali neles, a própria espiritualidade trabalhando com eles, que eles produziam através da sensibilidade. E a homeopatia, você sabe, como toda medicina, né, houve avanço, como toda área tem avanço, a homeopatia também. Mas começou por aí, no final do século XIX. Bom, o Espiritismo, ele surgiu, né, dia 18 de abril de 1857 com a publicação do Livro dos Espíritos, correto? Aí em 1831, Ismael já tá no caldo ali, ó, 1831, ele prepara a reencarnação de Dr. Bezerra de Menezes. Então o Dr. Bezerra de Menezes viu em 1831 e foi até 1900, viveu foi pouco, né, devia ter vivido um pouquinho mais, mas a sabedoria de Deus é grande. E aí, se a gente falar do Dr. Bezerra de Menezes, como eu falei, a gente teria que fazer uma palestra só dele, de Chico, que a gente já fez aqui, enfim, porque são espíritos de alta falange. Dr. Bezerra de Menezes, ele fez assim, ó, o espiritismo do Brasil, ele abriu, é como se abrisse a cortina assim, porque até para Jesus, né, a gente vai imaginar de João Batista, abrindo ali, fazendo um pouco de abertura para Jesus passar, por que Chico não teria essas aberturas, né? E aí ele fez grandes investidas no espiritismo, no tempo que ele esteve encarnado, né? Ele tornou-se presidente da FEB, para vocês terem ideia. Ele colaborou com diversos livros e artigos sobre o espiritismo. Isso, o Dr. Bezerra de Menezes, fora a questão política, que ele também foi político, e fora a questão também de ele ter trabalhado com medicina para os pobres, etc e tal, que até acho que no filme é alguma coisa assim, médico dos pobres, alguma coisa assim, se não tem um livro sobre isso. Né, tem zilhões de biografias de Bezerra de Menezes.
e milhões de entidades chamadas também espíritas, chamada Bezerra de Menezes, correto? Pelo reconhecimento que ele teve no espiritismo. Bom, aí a gente vai falar de Chico Xavier. Eu me surpreendi porque eu adoro biografias de Chico Xavier e pouquíssimas vezes, ou se não nenhuma, eu ouvi falar desse casal, que foi o casal Carme e Hermínio Perácio. Talvez alguém aqui, com certeza, já ouviu? Sim. Quero acreditar que sim. Mas eu falei, gente, como eles são pouco falados, né? Deviam ser mais falados. Porque foram eles que presentearam o primeiro livro dos Espíritos a Chico Xavier. Foi. Né? O próprio Ismael, né, e a própria espiritualidade falou com eles que a função deles dentro do espiritismo seria conduzir Chico Xavier, que Chico Xavier era uma grande potência que iria mudar o espiritismo no Brasil. E olha, mas veja bem, gente, eles largaram tudo. Eles moravam em Belo Horizonte, né, que já não sei quem conhece Minas, mas Minas não é um país já, não é um estado muito grande. Belo Horizonte hoje, né, estamos falando de mais de 100 anos atrás, não era tão grande, né, comparado a São Paulo, por exemplo, né? Então eles largaram tudo em Belo Horizonte e foram para Pedro Leopoldo. Se Belo Horizonte já não era grande coisa, Pedro Leopoldo era menor ainda, né? Então você já imaginou você largar tudo, falando, vamos para lá, para o interior? Você já tinha toda a sua vida lá, acreditando numa pessoa que você mais porcamente conhecia, que era quem? Chico Xavier, muito novo, né? E Chico Xavier participou há mais de 75 anos atrás, ele se tornou espírita, embora Chico Xavier, como eu digo, já nasceu espírita, né? Porque ele teve alusões ali espíritas desde que ele nasceu com a mãe dele, todo mundo já conhece mais ou menos a história de Chico, correto? Mas quando ele teve esse contato de trabalhador espírita, por assim dizer, foi quando ele participou de uma sessão, eles falaram de enfermagem, né, espiritual, mas podia-se dizer que hoje é o que aqui na casa tem cirurgia espiritual, que a irmã dele, Maria da Conceição. E quem é que estava presidindo, quem é que estava coordenando essa reunião era justamente esse casal. E aí nessa situação é que esse casal foi orientado pela espiritualidade, ó, vocês vão cuidar desse menino aí. Então eles tiveram que relocar a vida dele todinha para poder proporcionar a Chico, que eles já eram espíritas, né, essa primeira base. Tanto que eles fundaram junto com o Chico o Centro Espírita Luiz Gonzaga, que existe até hoje. Bom, e aí quando a gente vai... Tanto quanto tá vendo, às vezes o meu problema é um slide. 5 minutos para terminar. Quando a gente pensa sobre espiritismo e a gente vê todo o trabalho que a espiritualidade fez e tem feito, né? Porque veja, desde o descobrimento, a gente não pode nunca, em hipótese nenhuma, falar que quando Pedro Álvares chegou aqui não tinha nada. Tinha muita coisa, né? Se a gente for ver os mapas, também é só dar um Google aí, que você vai ver que tinha indígenas em todas as partes do nosso país. De norte a sul. Já tinha indígena, ou seja, já tinha cultura, já tinha vida aqui no nosso país. O que eles trouxeram, que foram denominados, né, como colonização. Trouxeram as questões de alvenaria e tarará, coisa que não tinha realmente. Os indígenas trabalhavam com o que eles, né, pegavam da própria natureza. Eles não tinham indústria, não tinha nada industrializado, né, porque o espelho, essas coisas, tudo muito diferenciadas, que já existiam numa nação muito antiga como Portugal. E aí todo o cuidado do próprio Jesus, com a sua falange lá, de reunir no nosso país várias culturas, que transformou e tem transformado aquilo que a gente é. Né? Como eu falei, dentro da nossa própria família a gente vai ver diversidade. Dentro do espiritismo a gente vai ver diversidade. Né? Quantas religiões existem hoje em dia? Centro espíritas, vários. Eu estou participando de um estudo às quintas-feiras sobre obras póstumas, né? Online. E aí uma iniciante do espiritismo, quando a gente fala iniciante do espiritismo, a gente fala que é aquela pessoa que começou a estudar o espiritismo agora e frequentar uma casa espírita ao mesmo tempo. Porque você vir numa casa espírita não quer dizer que você é espírita. Simpatizante. Simpatizante eu sou de muita coisa. Né? Inclusive de gente de boa fé. Simpatizante é simpatizante. Né? Eu simpatizo, não quer dizer que você segue uma doutrina. Seguir uma doutrina é seguir os seus preceitos. Já está dizendo, seguir a doutrina. Você arca com um compromisso. E eu posso desatar esse compromisso? Pode. Mas você está desatando com Cristo? Não, é consigo mesmo.
E aí, novamente, a gente vê essas conjunções sendo formadas desde o princípio, né, do nosso país. Quando a gente vê da questão de povos diferentes, de nações diferentes, os sacrifícios que foram feitos por várias personalidades, desde esse infante, né, aí passando por Tiradentes, Pedro Álvares Cabral, todos esses que colaboraram para sermos o que somos hoje, né, eles têm contribuído para quê? Para o crescimento de um país que é a pátria do Evangelho. Mas cabe também dizer que nesse próprio livro, né, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, ele diz que o Espiritismo não quer ser maior do que nenhuma religião. O único inimigo do Espiritismo é o materialismo. Acabou aí. O próprio nosso amigo Chico Xavier, ele falava que se tivessem dito para ele, fora da igreja não há salvação, ele não seria espírita, né? Mas o tema do nosso, a bandeira da nossa religião é o quê? Fora da caridade não há salvação, não é fora da igreja. E a gente tem que lembrar, né, que próprio Jesus, ele contava a palavra do quê? A parábola do quê? Do bom samaritano. Porque quando a gente vai fazer uma caridade, não está escrito aqui, é espírita, é católico, é evangélico. De manhã, por exemplo, a minha auxiliar de classe, ela é da pentecostal. De tarde, é morma. É morma, será que fala? Não sei, cara. Eu estou entendendo de morma. Falta cultura no meu ser. Mas elas sabem que eu sou espírita. E falo, inclusive, eu vou dar palestra e falo. E aí, da pentecostal me falou uma vez, Magda, eu não sei se você crê. Eu digo, eu creio. Já falou que eu creio, mas eu creio. Eu fui operada por Jesus 2 vezes. Eu digo, rapaz, lá no centro que eu vou tem cirurgia todo mês. Aí disse, é mesmo? Eu digo, é mesmo. Eu digo, eu creio também. Aí eu, pentecostal. Por quê? Porque a ideia é que, novamente, a gente aprende com igual, aprende com diferente. Se a gente for ver a essência, é a mesma. Cristo está na pentecostal, Cristo está no evangelismo, Cristo está no espiritismo. O Cristo está onde a pessoa queira que ele habite. Ele está na nossa casa, ele está no nosso trabalho. Porque ser espírita, dentro do centro espírita, muito fácil. Ser católico lá, ó, dentro de uma missa do Padre Fábio de Mello, então é uma missa que a pessoa nem pisa. Mas também o outro agora está maceta lá, o Marcelo Costa, rapaz, que está ali também não dá nem uma piscada, né? Falou, Senhor, por quê? Não pode dividir o patrimônio da igreja, Senhor, por quê? Mas ali tu acha que não tá? Tá. Essa da pentecostal, tu sabe, Marga, tu sabe pra onde a minha mãe vai? Eu digo, rapaz, não sei nem pra onde a minha tá. Aí ele disse, ela vai pra Aparecida. Aí eu, pra Aparecida, cara. A mãe dela é o quê? Pentecostal. Então não importa onde tem a fé que a gente esteja. A gente viu a batalha, tem visto a batalha, quem é do centro espírita, trabalha com mediunidade, vê todo o trabalho que realiza, o trabalho que a espiritualidade tem para o nosso desenvolvimento pessoal. É muito grande. Né? Muitas vezes o trabalho deles é bem maior do que o nosso. Né? Eles dão várias oportunidades para a gente possa crescer e a gente fala assim, né? Ah, eu não quero crescer hoje não, deixar para amanhã. Então eles podem dar uma casa para a pessoa, mas a pessoa quer entrar, mas não quer. Então o trabalho com o espiritismo pode apostar que é grande no catolicismo, é no evangelismo. Jesus não disse onde tiver um ou dois, né, com meu nome, lá estarei. Ele não disse onde tiver centro espírita, lá estarei. Quando ele diz evangelho, ele não diz que é o nosso evangelho do espírita, ele diz que é o evangelho de Jesus. Qual é o evangelho de Jesus? É a caridade. A gente aqui falou da nossa religião, do espiritismo, mas podem apostar que cada religião tem o seu também, mentor espiritual lá trabalhando para que aquilo dê certo, gente. Né? Onde tiver pessoa de bem, tem o bem. Né? Se a gente puder trabalhar na nossa vida como um bom espírita, a gente está cumprindo o nosso papel. E sempre eu falo, eu brinco muito com minha irmã, essas provas do espiritismo que eu gosto. Porque dentro do centro espírita você não tem prova. Está tudo muito fácil, está todo mundo rindo, todo mundo ama você. Mesmo que não amar, não vai dizer. Se tiver bom senso, não vai, né? Fica na sua. Mas lá fora fala, né? Não fala? Fala. Porque lá fora que é difícil. Lá fora que você pede as contas, lá fora que você não consegue fazer uma meditação,
lá fora que seu marido não lhe agradece a janta que fez. Porque lá fora é que você pratica tudo que você aprende aqui, ou tem tentado aprender, né? Então, gente, desculpa mesmo pela questão mas eu espero ter podido passar um pouco de conhecimento para vocês e verem como Cristo tem cuidado de nós muito antes de a gente existir e continua cuidando. Que Deus proteja vocês durante essa noite, durante essa semana. Gratidão realmente, gente. Se não gostou, não sabe. Muito bom, né, gente? Bom, né? Para quem não sabia a história, olha, que oportunidade maravilhosa. Obrigada. Obrigada a você. Agora a Adriana vai nos conduzir antes de nós recebermos o passe. Tá bom? Não. Então vamos acerenando os nossos corações, nos colocando da melhor forma, sentados, elevando nosso pensamento a Deus e a Jesus, aproveitando por esta energia benéfica e iluminada que estamos sentindo. E vamos agradecer ao Pai por esta oportunidade, por este conhecimento, por essa luz que foi plantada nos nossos corações. E vamos aprender lá no nosso íntimo. Vamos nos questionar aonde nós estamos nos descobrindo. Vamos, meus irmãos, nos descobrirmos. Aonde? Vamos descobrirmos todas aquelas partes que ainda estão escusas, escondidas, que ainda nos fazem angustiar os nossos corações, que ainda nos prendem naquela velha casca que temos de diversas e diversas reencarnações. Vamos aprender a quebrar as cascas e nos descobrirmos, lembrarmos que nós somos um diamante bruto, que nós podemos nos lapidarmos. E é o que o Pai nos convida, a nos lapidarmos cada dia, a podermos trabalharmos o nosso íntimo e as nossas dificuldades. Lembrando que não será de um dia para outro, mas todos nós, da espiritualidade amiga, estamos aqui para auxiliar a cada um. Lembrem-se, meus irmãos, quando eu desejo, quando eu quero, tudo conspira a favor para que nós possamos evoluir. Não permitam-se ficarem estacionários, evoluam, aprendam a retirarem as nossas cascas e se tornarem luz. A luz que leva à alegria, que leva às bênçãos aonde existe a escuridão. Todos nós aqui neste ambiente temos esta capacidade. Creiam, tenham fé. Quando a fé se torna grandiosa, ela ilumina os vossos caminhos. Ela abençoa os seus passos e sucessivamente vocês sempre estarão acompanhados de seus irmãos que os protegem. Sejam felizes, meus irmãos, na luz do Mestre Jesus. Eu sou uma trabalhadora da casa, Irmã Maria, que sempre está com vós. Que a paz do Mestre Jesus
envolva cada um dos vossos corações. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, devedores, agora e na hora de nossa passagem. Que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. Quando vocês se adentrarem naquela porta, lembrem-se que vocês todos têm esse dom do merecimento e vocês têm o direito de receber. Recebam com o coração aberto e o passe iluminará cada um de vocês. Que assim seja. Que assim seja. Muito obrigada pela presença de todos vocês. Até a semana que vem. Semana que vem nós teremos aqui a Tereza e ela vai falar das muitas moradas da casa do Pai. Tá bom? Até lá, uma ótima semana para todos. Boa noite ao pessoal do YouTube. Muito obrigada por vocês estarem aí. Aí agora é o som. É? Eu vou pôr na transmissão. Aí. Veio ele.